Olá, irmãos. Meu nome é Wagner. Nós estamos aqui para mais um episódio sobre conversão. Estamos aqui para contar mais uma história. E estou trazendo aqui um outro irmão querido aí que tem gravado, tem nos aproximado também do ensino, e tem feito com que o lugar onde ele vive lá também seja um lugar onde ele possa acolher, que ele pode se reunir com outros irmãos. Isso é muito importante, né? Eu estou falando aqui do irmão Grayson, que eu vou chamar para ele contar a história dele, uma história de conversão, também uma história de ministério, porque é o que ele tem feito juntamente com a sua família, né? Vou chamar o irmão aqui, deixa que ele conta essa história para nós aí. Aí tá entrando aí, irmão Grayson. Como é A que tá, paz, irmão? irmãos. Tudo bem, irmão Wagner? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá falando pro pessoal aqui que você tem uma história bonita aí com relação ao ministério, principalmente hoje, né? Amém. Que tem ensinado aí na sua cidade, aí em Curitiba mesmo, é isso? Isso aqui é Curitiba, mas é uma região metropolitana aqui, né? Na verdade, é Metropolitana. tudo uma grande Curitiba aqui. Mas isso é muito bom quando a gente vê que está expandindo, que pessoas estão conhecendo, estão Verdade. congregando, isso daí é fantástico. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você te apresente para os irmãos que não te conhecem, você que está chegando aqui no canal Remanescente. O irmão Grayson já gravou conosco aí alguns episódios do podcast do Apocalipse, mas hoje ele veio aqui para contar a história dele, para que essa história possa aí de alguma forma te ajudar com relação à sua conversão, com relação à sua intimidade com Deus. Irmão Grayson, se apresenta, diz de onde que você é, conta um pouco aí para nós aí como que sucedeu aí essa história desde o início, diz pra gente se é de berço que você é cristão ou se você conheceu a Jesus no meio do caminho, enfim. Traz aí um pouco da tua história para nós. Amém, irmão Wagner. Primeiro quero agradecer o irmão, né, por ter me convidado, né, para contar a história. Amém. Eu gosto desses episódios aí, eu já assisti já, da tua mãe, do irmão Douglas, esses dias atrás aí. Acho que eu vi também do Gleison, que tem um Gleison Persson. Exatamente. Tem um nome parecido com o meu. E deixa eu te dizer, até me confundi na hora de falar com ele, porque é Ah, Grayson e é? Gleison, né? É. Mas além do nome tem uma outra particularidade. Ele é de Curitiba, acredite. Ah, é? Não sabia. Nossa, achei É, que ele era de fora. é. Marcar de encontrar ele então pra gente conversar. Tranquilo, pô, vamos É. conversar. Então, aí sobre a minha história, estava lembrando hoje para ver o que podia contar. Eu vou contar desde o início, aí eu vou dando uma resumida até aonde eu não sei como é cada um, né? Cada um tem uma experiência com Deus, mas a gente vai ver que Deus, ele Sim. sempre, mesmo a gente não conhecendo ele ainda, ele se apresenta, né, de forma sutil, mas você sente que ele estava ali te guiando ali, né, nos momentos da nossa vida, né? Então eu vou Exatamente. contar um pouquinho da história mais do início. Eu nasci aqui no Paraná mesmo, nasci na cidade de Telêmaco Borba, só que eu vim de lá com 3 meses de idade já, né? E minha vida mesmo começou aqui em Curitiba. Então, quando eu me lembro, assim, se eu for voltar no início, né? Os poucos momentos que eu lembro são flashbacks, nem são muitas memórias, assim, tão profundas, porque eu não sei, eu acho que não tenho algum problema de lembrança, cara, porque eu sou meio esquecido algumas vezes. Né? Não consigo lembrar, pessoas vêm lá, lembra daquela história lá, cara, não lembro que história é essa que tá contando. Mas você tava lá. Então eu não sou muito detalhista assim, história, né? Mas eu vou tentar trazer aqui os momentos mais importantes, né? Então, a gente morava ali em um Alto Boqueirão. Morava eu, minha mãe, a minha irmã Eridiane e meu irmão Ellison. Morava junto ali. E aí aconteceu que meu pai e minha mãe acabaram se separando, né, nessa idade. Nesse tempo aí, eu devia ter uns 5 anos, 4 anos, por aí. Mais ou menos, não lembro ao certo. Mas aí que começou uma reviravolta assim na vida da família, sabe? Porque minha mãe, ela não trabalhava. E aí, como meu pai foi embora de casa, a gente acabou tendo que recorrer aos parentes. E tem uma tia minha que mora aqui em Pinhais, é uma meia hora de distância, de
de ônibus ali. A gente acabou indo morar com ela. Então a gente morou um tempo na própria casa dela, até que ela conseguisse, até os meus tios, né, minha tia, eles ajudaram a construir uma casinha ali no próprio terreno deles. Então a gente acabou indo morar para lá. E nessas idas para lá, minha mãe acabou tendo que trabalhar. Então a gente mal tinha contato com ela, porque ela trabalhava, e tinha época que ela trabalhava até em 2 empregos. Então eu via ela saindo de manhã e eu via ela voltando 10 horas da noite. Então, e com isso, o que acontece? A gente acaba tendo uma vida mais livre, assim, né? Por exemplo, assim, se eu tivesse uma predisposição para fazer coisa errada, com certeza seriam momentos propícios para que isso ocorresse, né? Porque vivia na rua, soltando pipa, ia jogar bola, gostava de pescar também, nos laguinhos que tinha ali por Pinhais. E foi assim, mas a minha infância, né? Minha mãe, minha irmã e meu irmão. E aí nisso eu acabei que fui passar um tempo com a minha avó, morei lá com eles isso já devia ter já uns 9 anos. Fui morar lá com a minha avó, passei lá um ano com ela. E meu pai acabou me levando para lá. O que aconteceu? Qual foi o motivo? Porque eu fui morar com a minha avó. Então eu vivia ali nas ruas. Então minha tia, ela tinha uma cava que era na frente da casa dela. Não sei se todo mundo vai saber o que é uma cava, mas uma cava é um lago que encheu de mato e ao ponto de você conseguir caminhar em cima dos matos, né? Não sei se você já ouviu sobre cava. Não sei se é da tua realidade. Então, cava é mais ou menos isso aí. Então, eu gostava de ir nas cavas, ele tinha muitos animais ali, né? Então, tinha uns preá, eu gostava de pegar o estilingue e caçar eles, uns passarinhos lá que tinha por lá. Então, eu vivia amassando aqueles matos lá. E numa dessas amassadas, tinha lá um local que os comerciantes ali das drogarias ali, dos maconheiros, não é o nome mais correto, acabei amassando a planta dos caras lá, mas eu tava mais uma galera que tava amassando lá. E nisso, a culpa acabou caindo sempre sobre mim, né, o mais novo. Então, tava rolando uns burburinhos lá no bairro de que o pessoal queria me pegar para tirar satisfação lá com o que eu tinha feito, né. Aí minha mãe ficando com medo, aí nisso ela me mandou para Telâmaco Borba lá. Aí fui lá morar com a minha avó e com meu avô. Aí fiquei lá um tempo com eles. E assim, a minha primeira experiência com um pouco do evangelho foi nisso. Meu pai acabou se convertendo, né, nesse tempo que ele estava com outra esposa. E ele lá indo na casa da minha avó, ele pegou e ele gravou uma fita. Eu lembro que ele gravou uma fita que ele estava falando sobre o Apocalipse. E ele falava, né, que vai ter muitos gafanhotos com cabeça de leão, e ele estava levando tudo pro literal, como se fosse assim um apocalipse mesmo, de uns bichos bem doidos, né? Na literal, se você levar ao pé da letra, né, você vai ver ali que fica bem aterrorizante a história. Então ali meu avô, ele começou a ouvir aquela fita lá. Então toda noite eles iam lá e ficavam ouvindo aquela fita. E eu também ouvi um pouquinho, né? E ali foi um pouquinho, assim, eu vi que ele se converteu, e com isso o meu avô também ele acabou dando ouvidos, e com o tempo ele acabou se convertendo com essa fita que ele gravou lá. Aí eu passei um tempo lá, acho que foi mais ou menos um ano, foi eu e meu irmão, a gente ficou mais ou menos um ano lá. Aí a gente voltou para Pinhais. Aí já deu depois de um ano mais ou menos, minha mãe foi visitar a gente lá. Quando a gente estava longe, era fácil de estar longe dela, né? Mas quando ela foi visitar a gente, daí bateu o coração, e falou: mãe, é junto que a gente precisa voltar, não quero ficar mais aqui não, né? A saudade bateu, a gente pegou e voltou. Aí a gente voltou para Pinhais novamente. Aí tava lá. Isso devia ter meus 9 anos, 8 anos, eu não lembro ao certo esse tempo aí, né? E aí acabou que uma outra oportunidade, eu não lembro por que motivo, mas a gente acabou, meu pai veio me falar,
vem passar um tempo comigo e tal. Ele morava no Boqueirão ali ainda. Aí eu falei pra ele, não, se o meu irmão for junto, eu vou, né? Aí foi eu e meu irmão Ellison. Então a gente foi lá, e ele já estava convertido já, ele já tinha feito aquela fita lá, eu já tinha ouvido e tal, mas até para mim não fazia muita... É uma história, né? Eu nem entendi o que ele queria dizer com aquilo. Aí eu fui morar com ele. Aí a gente estava morando no Boqueirão, lá do Boqueirão. Aí foi nesse tempo que eu tive minhas primeiras experiências assim em ir na igreja, né? Então ele era pedreiro, aí ele estava fazendo uma obra lá na igreja, lá na igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Paulista. No Jardim Paulista, não, Jardim Paranaense, ali do Alto Boqueirão ali. E enquanto ele estava trabalhando lá, eu estava andando de bicicleta ali no pátio ali da igreja, estava rolando um culto lá na parte de cima lá, né? Isso era de dia, acho que devia ser tinha uns cultos nas quarta-feiras lá que eu me lembro, né? E aí veio uma diaconisa lá e falou, a gente tá no culto agora, né? Para de andar de bicicleta e sobe lá em cima, né? E eu pensei, pô, não vou não, meu pai tá construindo ali uma cerâmica ali, eu vou lá com ele lá então, pra não atrapalhar aqui no pátio aqui. Eu acabei voltando lá, e ali foi que eu comecei, né? Aí mais à noite ele acabou me levando numa reunião. Aí eu olhei, né, o pessoal cumprimentar, a gente via assim uma experiência que eu tinha de muito, eu senti amor, sabe, nas pessoas, no cumprimentar, no falar. Então aquilo ali eu gostei bastante do louvor. Foi algo assim que mexeu bastante comigo. Eu já queria também, assim, quando eu vi já o pessoal tocando, já queria também tocar também, porque me despertou o desejo. Então, e a gente morava não muito longe da congregação lá, né, da denominação lá. Então eu consegui escutar todos os sábados, o pessoal estava ensaiando lá, né? Eu ficava ouvindo os ensaios deles e cantando junto, né? E naquele tempo ali foi meu primeiro sentimento assim com Deus, que eu me senti diferente, sabe? Eu falei, nossa, é gostoso isso, né? De ir na igreja, de estar ali tendo comunhão com Deus. Isso aí eu devia ter meus 9, 10 anos já nesse tempo aí. Então essa foi a minha primeira experiência, né? Meu irmão também. Então nesse tempo também eu tinha algumas experiências espirituais, assim, no sentido de sempre que eu ia dormir, à noite vinha alguma coisa me sufocar. Então vinha um negócio, pisava em cima de mim, não sei o que negócio é aquele. Hoje eu sei o que era, né? Mas na época eu não entendia. Então tinha eu acordava, tipo assim, parecia que tinha alguém assim, fazia de tudo para eu acordar, né? Tremendo, me jogava por cima, de cima, sabe, um sufoco, não conseguia falar. O pessoal fala hoje que é um negócio do sono, né? Querem explicar, né? A ciência quer explicar dessa forma, né? Mas para mim, é tudo espiritual mesmo. São espíritos ali que estavam trabalhando ali, né? Para me incomodar. Aí, então, essa foi a minha experiência, né? Ali não foi nem com o evangelho, porque eu não entendia. Até então eu só via as pessoas se cumprimentando, se abraçando, o culto, então tudo aquilo ali mexia comigo de alguma forma, né? E aí depois eu acabei voltando para Pinhais novamente. Então, não sei quanto tempo fiquei limando, mais ou menos, deve ser mais ou menos por aí. Aí eu voltei para Pinhais, eu já devia ter meus 10, 11 anos ali, não passou muito tempo, né? E minha irmã, a gente tem 4 anos de diferença, minha irmã estava com uns 15 anos já. E aí minha irmã, ela acabou, a gente passou um tempo, não lembro quanto tempo exatamente, mas passou um tempo e ela acabou brigando lá com a minha tia, por causa de namoro na escola, alguma coisa assim, que ela tava, acho que nem tava namorando, mas tava rolando esses boatos, né? Daí ela acabou brigando com minha tia, e nisso ela pegou e fugiu de casa. Nessa que ela fugiu de casa, ela foi lá pra casa ela ficou um tempo ali na casa de uma amiga dela, e depois ela foi lá pra casa do meu pai. E eu sabendo que ela foi pra lá, eu peguei, vou pra lá também. Acabei fugindo junto. Na verdade, não fugi, né? Só fui morar com ela de novo lá. Aí um dia ela chegou, no outro dia eu cheguei com a minha irmã lá também. Aí eu fui tendo um pouquinho mais de contato ali, né? E foi nesse tempo, a minha irmã, ela começou a ir pra igreja, começou a gostar, Deus começou a falar com ela também, ela começou a ouvir a voz de Deus, né, nas coisas que ela fazia, dando direção para ela.
E aí, nesse tempo aí, que foi, isso era 99, eu lembro do ano. 99 foi o ano aí que a gente acabou se batizando. Só que, na verdade, eu não tinha muita intenção de se batizar naquele tempo. Eu vou falar isso aqui, porque lá na frente eu vou trazer essa história de novo, né? Eu acabei, assim, a minha madrasta, a esposa do meu pai lá, ela falou assim para mim, eu lembro dessas palavras, né? Se você não se batizar agora e você morrer, você vai pro inferno. Aí eu pensei, eu não quero ir pro inferno, não. Então você se batizou como se fosse na obrigação e por medo, não que tu tivesse aceitado Jesus. Eu não tinha entendido, não, Sim, não tinha entendido. Eu gostava de estar na igreja, tal, gostava da transformação que aquilo tinha feito ali na vida do meu pai, da minha irmã, mas eu não tinha noção ainda do que eu estava, sim, do que é, né, o batismo. Esse aí não estava sempre na igreja, mas nunca tive um assunto aprofundado nisso aí. Então eu acabei aceitando por medo, né? Eu analisando hoje, eu vejo mais por medo Mas eu gostava. Eu gostava, mas teve esse incentivo, não foi assim algo assim, de arrependimento mesmo, de viver sim. o evangelho, que na verdade nem sabia muito bem do evangelho, né? Porque eu só sabia que tinha que me batizar, daí eu acabei me batizando. Aí meu pai, nesse tempo, acho que passou não sei quanto tempo exatamente passou, sei lá, uns 6 meses por aí, desse tempo todo. A gente acabou se batizando. Eu e minha irmã, a gente se batizou no mesmo dia. E só que o meu pai, ele acabou que não foi no batismo, né? E isso a gente achou um pouco estranho. A gente se batizou e ele não foi, né? Devia ser um momento de alegria. Aí ele já estava passando por uns momentos difíceis ali para ele ali, né? E aí o que aconteceu? Aí nisso, eu acabei voltando para Pinhais, de novo com a minha mãe. E minha irmã, ela não queria voltar. Aí o que ela fez? Ela conheceu um pessoal lá nessa igreja, umas irmãs lá que acabaram recebendo ela lá para morar com ela lá. Que meu pai acabou que tava com problema no casamento lá e ele disse para ela que não dava mais para ela morar lá com eles, né? E nisso foi um choque para ela, mas ela acabou indo lá com as amigas que acabaram recebendo ela. Aí nesse meio tempo a minha mãe ela acabou brigando com a minha tia. Nesse tempo que eu voltei para Pinhais, eu até presenciei essa briga aí. Aí nisso a gente teve que se mudar dali de Pinhais. Isso já era. Não lembro exatamente, mas não muito tempo. A gente acabou indo morar para outro local. A gente passou mais ou menos uns 6 meses, né, acho que é Raso, uma outra cidade ali, né, aqui em Curitiba. E aí minha irmã acabou ajeitando uma casa para a gente morar lá no Boqueirão. Daí foi toda a família morar lá perto dessa igreja que a gente frequentava lá. Né? Quando eu frequentei lá no início, né, quando eu fui com meu irmão, depois, agora minha mãe acabou vindo morar junto ali, né? Por causa da minha irmã que já ficou ali envolvida ali na obra ali. Né? E aí, com isso, eu acabei voltando para a igreja, né, aquela que eu frequentava ali, né? Ali em Pinhais ali eu não ia em nenhuma, eu só ia lá naquela do Boqueirão mesmo. E aí nisso minha mãe também acabou indo junto. Aí foi a família, minha mãe, aí já tinha já o meu irmão, meu irmão Luan, já tinha mais um irmão. Aí ela acabou frequentando também lá. E um dia a minha irmã ficava indo sempre na igreja. Então a vida dela na igreja, ela acabava deixando de fazer as coisas de casa. Então minha mãe chegava do trabalho, tava lá louça suja, casa suja. Ela falou, mas cadê essa guria? E tá na igreja. Eu falei, vou atrás dessa menina, vou trazer ela aqui pra dar uma lição nela. Aí nisso que ela chegou na igreja lá, a minha irmã tava cantando. E aí quando ela viu a minha irmã cantando, aqui ela sentou lá no banco e ficou olhando, né? De repente ela começou também a sentir algo diferente, né? Deus estava falando com ela ali também. E ela foi lá para bater na minha irmã e acabou ficando lá. E nesse tempo ela gostou e aí começou a frequentar lá. Eu não lembro em que momento, mas ela acabou se batizando, ela e meu irmão também acabou se batizando nesse tempo ainda. A minha irmã acabou se namorando com um rapaz, que ela é casada hoje, que é o meu cunhado. E aí acabou que minha mãe comprou uma casa, isso passou uns 4 anos de intervalo, minha mãe comprou uma casa em Piraquara.
Então a gente acabou saindo do Boqueirão e foi morar para Piraquara numa casa que minha mãe comprou. Só que ali o bairro era bem complicado, diferente de onde eu ia. Lá era um bairro tranquilo, né? Tudo asfaltado. Ali em Piraquara era um bairro assim que chegava à noite, a luz era meia luz assim, porque era feito era um gato que tinha lá naquela casa lá, que todos os vizinhos também tinham gato na luz ali. E eu fiquei assim, horrorizado, né? Tava empolgado para ir morar num lugar diferente, mas quando eu cheguei lá, queria ir embora de lá. E nisso aí a minha irmã continuou lá. Ela morava ali e acabava indo lá na igreja também. Lá, né? E aí nesse tempo foi que eu acabei me afastando de ir na igreja. Até fui algumas vezes, assim, no final de semana, que eles iam de carro lá cantar e eu acabava ia junto tocar. Eu tava tocando violão que eu ganhei, que minha mãe me deu nessa época que eu morava lá no Alto Boqueirão também, antes de ir para Piraquara. E aí nesse tempo, já devia ser uns 15 anos, aí eu acabei me afastando. Daí eu acabei conhecendo outros amigos, né? Acabei sendo um frequentador de balada. Tudo que eu ganhava, eu gastava nas baladas. Eu trabalhava para poder sair sexta e sábado e domingo. Só que sempre que eu voltava, aquela tristeza, cara. Eu falei, nossa, quando você tá lá curtindo, é legal, é divertido, você dá risada com os colegas, mas aí no outro dia, aquela ressaca, aquela tristeza sempre estava me incomodando, sempre trazendo tristeza, né? Sempre querendo mudar de vida, mas acabava que continuava na mesma, né? Você vivia me prometendo, nunca mais eu bebo, nunca mais faço isso. E estava sempre voltando nas mesmas coisas. Isso foi até uns 22 anos. Aí com 22 anos eu acabei conhecendo a minha esposa, que é hoje a Gisele. E aí eu conheci ela, aí a gente começou a gente até saía junto, nós dois e tal, mas foi acabando que largando disso, porque não fazia mais sentido estar saindo já, né, estando com ela. Sim. E eu acabei lembrando, isso hoje eu devia estar com 22, isso aí foi dos 15 anos até o 22, esse período. Aí ali com 22 eu senti esse desejo de voltar, de ir para a igreja de novo, porque eu tive memórias boas, apesar de não ter aprofundado na palavra, ter aprofundado no conhecimento, eu tinha memórias boas, eu tinha uma sensação boa que aquilo me gerava. Então eu queria voltar para aquilo lá de volta, eu acabei conversando com a Gisele, eu queria voltar, minha irmã está indo numa outra igreja, que é onde eu moro aqui hoje, né? Hoje eu moro aqui em Campina Grande do Sul, no Jardim Paulista, e minha irmã também morava aqui. Antes de eu vir para cá, ela morava para cá e ela frequentava a minha igreja aqui. E eu morava lá em Piraquara ainda. E aí eu vinha todo final de semana para cá, para poder estar junto com eles, porque onde tem um conhecido é mais fácil de você ficar do que você ir num lugar novo e ter que conquistar as amizades, tudo de início, né? Eu tinha essa barreira aí. Então eu vim com eles aqui. E só que eu comecei a frequentar, isso passou um tempo, né, uns anos, só que eu era aquele cristão que eu ia para a igreja, escutava a palavra, mas no outro dia eu não lia a Bíblia, não lembrava nem do que foi pregado. Eu fui nesse automático durante muito tempo. Eu era assim. Até que um certo momento, a minha irmã, ela tomou um posicionamento. Ela falou, mas eu perguntei para ela, o que é esse negócio? Que posicionamento? O que é isso aí? Eu falei, posicionamento que a partir de agora eu vou fazer tudo certinho. Vou fazer o que Deus quer que eu faça. Aí eu falei, pô, então eu também quero isso aí. Então também vou me posicionar. Acabei me posicionando junto com ela. E a minha irmã, a gente estava frequentando com ela ali um tempo, né? Eu estava nesse crente automático, que eu ia para a igreja, mas em casa eu não lia a Bíblia, eu não orava. É uma vida morna, né? É uma vida nesse altos e baixos, né? Tem dia que eu estava bem com Deus e tem dia que eu estava péssimo, aquilo, não faz nada sentido nenhum. Aquilo, não faz nada de errado, mas também não tem aquele comprometimento. Isso, exatamente. Assim. Eu já não servia mais para o mundo, porque eu não queria mais voltar para aquela vida de antes, não queria mais viver como antes, mas eu também não servia para Deus, porque era Laodiceia. Não tinha atitude, Era Laodiceia.
É. E aí, nisso, minha irmã ela acabou tendo um posicionamento particular dela lá, e ela acabou me contando, eu achei interessante, falando, então vou me posicionar também. Também quero isso daí. Aí ela tá fazendo um curso de libertação. E daí ela, vamos fazer esse curso também, não sei o que e tal. Eu falei, então, vamos fazer então. Aí eu já tinha saído, essa já era uma época que eu já estava um pouco afastado da igreja, assim, de algumas esfrieza mesmo, né? Acabei esfriando, acabei saindo e eu acabava voltando de vez em quando. Aí nesse posicionamento, aí o pastor veio falar comigo, aí ele falou assim, você quer mesmo fazer isso daí? Então, dê o dízimo, senão o diabo vai te arrebentar. Aí eu já tinha um pouco de problema já com o dízimo, né? Não entendia muito bem e eu via algumas coisas assim, muito obscura, né? Não era claro. Eu mesmo não conseguia explicar para alguém que me perguntava. Então eu ficava com esse assunto, né? Será que é mesmo? Será que não é? Aí eu falei, não, beleza, né? Se é para dar, eu vou dar. O diabo não me pegar de novo. Né? Da primeira vez foi para me batizar para não ir para o inferno, né? Agora eu tenho que dar o dízimo para o diabo não me arrebentar. Tá bom. Me posicionei, agora eu vou fazer a coisa certa então. Aí comecei a fazer, a gente começou a fazer esse curso e tal. Aí tinha lá umas coisas doidas que acontecia lá no curso, né, as pessoas manifestando lá no meio do curso lá, e o pessoal ensinando a expulsar, coisa assim, desse jeito, né? Mas nesse posicionamento que eu tive, eu acabei realmente começando a ler a Bíblia. Então eu li a Bíblia com mais frequência, e eu comecei a ler o Novo Testamento, li para o Novo Testamento todo, aí lia de volta algumas coisas, falei, nossa, mas essa realidade que a Bíblia está dizendo aqui não é a mesma que eu estou vivendo. Ainda posicionado. Eu não estou vendo nada disso, minha vida em nada se parece com isso que eu estou vendo. Uhum. E aí comecei a estudar mais, e aí que eu entendi que nós tínhamos que viver a doutrina dos apóstolos. Daí eu falei, faz sentido isso aí, Jesus morreu, então os apóstolos começaram a ensinar uma vida nova para a igreja, uma vida diferente do judaísmo, né, diferente do que eles faziam, mas não tinha essa noção de sombra e realidade ainda. E aí que foi que eu descobri, eu coloquei em xeque a questão do dízimo. Se nós devemos viver a doutrina dos apóstolos, em que momento os apóstolos eles ensinam sobre dízimo? Uhum. E aí foi uma das minhas grandes brigas, foi nisso aí, né? Falei, em que momento que é imposto o dízimo dessa forma? Que eu vejo aqui são pessoas voluntariamente vendendo suas propriedades, voluntariamente ajudando um ao outro. Então eu quero viver dessa forma também. Voluntariamente eu quero ajudar com aquilo que eu puder. Aí, como eu vi que agora a Bíblia estava me dizendo algo e onde eu estava contrário à Bíblia, meu posicionamento agora é em favor da Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente não combinou nada, tá? Uhum. Mas eu quero fazer uma pergunta bem sincera, assim, bem sincera mesmo. Porque esse é um assunto delicado, mas importante de você trazer. E talvez tenha gente em casa assistindo que tem esse dilema, né? Quando tu fez a busca, primeiramente, eu quero entender sobre isso. Com certeza você já chegou na compreensão, você já tem um entendimento hoje. Mas quando você fez a busca, foi por causa que você achava injusto separar o dinheiro, ou isso pesava no teu orçamento, ou exatamente pela atitude do pastor de querer te impor? O que mais te incomodou para te fazer isso? Eu queria saber a verdade. Queria saber a verdade. O grande interesse meu era em saber a verdade. Se fosse verdade que ali tivesse mentindo, tu ia dar. Se fosse verdade, eu ia fazer. Como um posicionamento de real, eu falei, não, você tem que dar, tem que dar. Perfeito. Então eu vou fazer. Então a minha briga foi dessa forma, sabe? E aí nisso eu acabei que me dando uma afastada de novo. A minha irmã posicionou, só que o posicionamento dela levou ela para outro caminho, o meu posicionamento me levou para outro caminho. E até que um dia eu fui na casa do pastor e expus para ele essa questão. Aí no final ele acabou concordando comigo. Realmente não tem dízimo na nova aliança, mas a gente vai continuar fazendo. Aí quando foi ter tido esse posicionamento, eu falei, não, então eu vou para outro caminho. Esse posicionamento é a favor da Bíblia, né, da palavra. Então, vocês estão indo contra, estão fazendo de forma... Cada um tem seu motivo, né? Mas para mim, assim,
Não sei se a minha atitude foi a mais correta, mas foi o que eu escolhi, né? Fui radical nesse ponto. Eu acabei, até antes de sair da igreja, eu olhei para aquele povo, falei, nossa, eu gosto de estar aqui, né? Eu gosto de estar junto com os irmãos, mas eu não posso aceitar dessa forma. Aí eu acabei, fiquei em casa. Aí eu parei de frequentar todo local, andei vários lugares aqui procurando uma igreja que não tivesse uma visão um pouco mais alinhada com o que eu estava entendendo ali da visão apostólica, né? E acabei não encontrando, acabei ficando em casa mesmo, falei, vou ficar em casa mesmo. Aí, e isso foi um choque assim para minha irmã, né? E para minha mãe também, que eles continuaram, não entenderam o que eu estava fazendo, na verdade nem eu também entendi muito bem, mas agora eu me posicionei em favor da verdade. Então, isso também é minha atitude. E aí eu comecei a pesquisar bastante na internet. Nesse tempo, antes de eu fazer essa reunião, eu tinha achado um vídeo do pastor Felipe, um vídeo que tem de 2 horas que ele fala sobre dízimo, porque ele não dá a visão espiritual ali do dízimo, mas ele explica como um princípio e tal. Eu até achei coerente daquela forma ali, mandei o vídeo pro pastor, ele olhou e falou, isso tá certo, isso aí mesmo. Pô, mas se é isso aí mesmo, por que não faz então? Aí fomos umas discordâncias que a gente teve. E aí eu acabei nisso, só que antes eu conheci outros canais e eu cheguei até a ficar perturbado, cara, de algumas coisas que eu em busca da verdade. Quem tá falando a verdade? Eu via pessoas demonstrando poder no YouTube, com libertação, com coisas assim, e falando, nossa, Deus só pode estar com esse cara, porque... Só que junto com todo esse poder vinha os problemas de vestimento, né? Doutrina de vestimenta de batom, não sei o que, coisas assim, que a gente tem que ter modesto, mas não existe essas regras, né, na palavra ali, né? É uma questão de modéstia, de bom senso de cada um. Né? E eu acabei ficando perturbado porque eu via todo mundo estava indo para o inferno. Até que aí chegou o momento que eu comecei a conhecer essa palavra que eu conheço hoje, né? Aí nessas indicações, eu acho que porque eu assisti o vídeo do pastor Felipe sobre o dízimo, acabaram me recomendando outros vídeos parecidos. E nisso acabou vindo um vídeo do irmão Luiz. O estudo que ele estava falando é sobre os 3 filhos de Noé. Só que apontando para o tempo do fim, né? Eu achei bem curioso aquilo que ele falou. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar nada parecido com aquilo. E aquilo me despertou curiosidade. E aí comecei a assistir os vídeos, anotava algumas coisas tal, e fiquei preso no canal dele. Aí nisso eu conheci o canal do Pedro, conheci o canal do Israel. Foi esses 3 canais que eu via, né? Mas o que eu mais consumia... de que ano isso? Isso foi 2019. 19, recente, né? Relativamente recente. Isso, 2019 foi quando eu me deparei. 2018, 2019, não lembro certinho, mas foi por aí. Aí eu comecei a estudar. Aí eu começava a pegar os assuntos, eles falaram de festas, eu anotava 2 casas. Só que eu não conseguia, nada daquilo fazia sentido para mim. Mas eu tava tentando entender o que esses caras estavam falando. Preciso ver onde isso vai dar. Aí comecei a estudar, ler mais, comecei a anotar. Aí eu via... eu entrei no canal do Pedro uma vez, certa vez. Aí eu olhei aqueles bração dele e falei, o que esse rapaz entende de Bíblia? Esse rapaz deve entender de academia, né? Até falei para ele isso. Falei, já tive um pré-julgamento ali do Pedro ali, com aqueles braços dele. Eu falei, esse cara aí, o negócio dele é academia. Mas deixa eu escutar o que esse ogro vai falar aí. Aí escutei, comecei a escutar o que ele tava falando. Aí, quando eu fui ver, tinha alguns vídeos que eu tava chorando vendo os vídeos do Pedro lá, né? Porque ele sabe, o Pedro ele tem ele sabe contar história, cara. Ele pega as histórias lá, ele te dá um pedacinho ali no começo e vai entregar lá no final. Eu sempre gostei gostei dessa forma que ele fazia e também da forma que ele fazia. Ele reunia as pessoas na casa dele. Sim. E até então eu procurando alguma coisa para como é que eu vou servir a Deus, como é que eu me posicionei, mas agora eu só estou em casa, agora eu não faço mais nada. Aí foi nos vídeos do Pedro que me inspirou a buscar fazer reuniões, né?
Só que isso demorou um tempo, né? Eu fiquei um ano mais ou menos estudando. Aí com os 6 meses mais ou menos que eu estava com os assuntos deles, aí eu comecei a entender o que eles estavam falando. 2 casas, 7 festas, 70 semanas. Aí de repente, cara, foi como assim de um dia para o outro. Tudo aquilo começa a fazer sentido na minha cabeça. Tudo aquilo que estava embolado, agora eu vejo que todos os assuntos estão conectados. Aí para mim assim foi algo assim impressionante. E antes disso acontecer, né, como eu estava nessa busca pela verdade, aí eu fiz uma oração. Eu lembro que eu fiz uma oração assim: Senhor, se o Senhor é verdade, a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Mas para onde eu olho, eu só vejo mentira. Eu só vejo pessoas manipulando a sua palavra para benefício próprio, mas não para realmente mostrar a verdade. Aí eu orei assim: o Senhor me mostra a verdade. E aí, depois dessa oração, foi que eu conheci os canais aí dos irmãos aí, e eu acabei vendo realmente que não tem como ser outra coisa a não ser isso. Você olha lá para o tabernáculo, você vê a sombra, você olha para as festas, você vê sombra, tudo aquilo se cumprindo em Cristo, não tem como ser nada diferente disso. Então, realmente, assim, eu vi que Deus, ele me mostrou a verdade. E eu naquele ponto comecei a entender a visão do dízimo agora como espiritual, daquilo que Deus realmente queria mostrar. Como primícia, né? Isso, como primícia, dízimo e primícias sendo uma representação de Cristo. Só que Cristo, ele não é formado só por um corpo, ele não é formado por uma cabeça, ele tem um corpo. Então, quando fala de primícias, está falando da igreja também, está falando de Cristo e a igreja. Quando é sacrificado o cordeiro, a igreja também está lá naquele cordeiro, representado em Cristo. Exatamente. Então a gente começa a olhar para isso e a gente começa a entender a questão das primícias, dos dízimos. A primeira parte é sempre apontando para Cristo. Então ali eu tive esse entendimento do dízimo. E aí eu fiquei tão assim impactado com essas coisas que aonde eu ia na casa da minha irmã, eu ia na casa de pessoas que nem eram cristãs, e eu estava tentando introduzir esses assuntos porque eu fiquei tão impactado com aquilo, como se fosse a história da mulher samaritana, sabe? Que teve um encontro com Jesus ali, e aí ela vai falar para todo mundo. Então, interessante. Eu estava daquele jeito ali. Sim, interessante, irmão. Até eu vou focar um pouquinho nesse ponto aqui para os irmãos que estão em casa assistindo. A importância de entender o real significado do dízimo, porque a gente consegue ver nesses âmbitos, que nem você falou, né? O dízimo simbolizando ali as primícias como Cristo, e depois a igreja entrando nesse plano como os frutos apresentados, né? Porque, para você que não entende um pouco sobre esse assunto ainda, o dízimo foi instituído aí para o povo de Israel, que precisava trazer as suas primícias das suas plantações, para que essas primícias aí fossem apresentadas no templo, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Não somente os sacerdotes poderiam subtrair deste recurso, como também órfãos e viúvas. E isso tudo é simbolismo para o futuro. E aí, quando a gente vê ali todas as colocações, todas as ordenanças que nós tínhamos de festas, a gente vê que tínhamos festas de verão e as de inverno, né? E eram os primeiros e os últimos frutos. Tudo isso é simbolismo para o final. E tudo isso é simbolismo para a nossa vida, porque Deus diz que nós precisamos apresentar os nossos frutos, né? Os frutos do nosso trabalho. O que nós temos colhido para apresentar a Deus. E toda vez que a gente medita na palavra de Deus sobre dízimo, nunca vem dinheiro à tona. Então, isso é uma palavrinha que eu queria deixar para os irmãos meditarem. Amém, isso mesmo. Quando você entende isso, você vê realmente, você vê a justiça de Deus, né? Exatamente. Tá todo mundo dizendo que é dinheiro, mas você vê que Deus, a Bíblia está dizendo que não são dinheiro, são pessoas. Então, nós somos os dízimos, somos o melhor. As primícias, a gente vê que as primícias eram dadas dos melhores frutos. Se você tinha uma árvore, imagina que você tem uma árvore de maçã, e você vai colher as maçãs, as primícias, você não vai pegar aquela maçã carunchada, aquela maçã que está tortinha. Não, você vai pegar aquela mais gordinha, aquela mais perfeita, aquela ali é a primícia. E essa primícia somos nós. Nós, antes de sermos primícias, era ruim, né? Então, em Cristo nós somos purificados e nos tornamos perfeitos,
como as primícias. Então, o que Deus quer mostrar é que de uma plantação, tanto é que a própria igreja é representada numa plantação de trigo. E o arrebatamento é uma colheita. Olha só, tá exatamente. tudo ligado. Então, os dízimos vêm da colheita. Então, deixa eu ver que o dízimo são os melhores frutos da terra, são os homens. Os melhores frutos da terra, da plantação dos homens, é a igreja. Então, esse é o entendimento do dízimo e das primícias. Exatamente. E tem gente hoje que está dando fielmente o seu dinheiro na igreja, mas que não apresenta os seus frutos perante o Senhor. O mais importante não é absorvido, né? Eu vejo isso na minha própria vida, mas quando eu dava o dízimo, mas com aquele cristão morno, aquele cristão, não que todo cristão seja morno, né? Mas eu era aquele cara, eu dava o dízimo, mas a minha vida não estava sendo uma primícia para Deus ali, né? Tava, por falta de conhecimento também, isso com certeza afeta, né, o nosso agir diante de Deus. Mas aí depois que eu conheci essas coisas, assim, eu fiquei impactado. Então, para onde eu ia, eu queria falar disso. Aí eu falava para minha irmã, olha só que bonito isso aqui, olha só. Só que ela estava presa naquela visão ainda do dízimo, então ela tinha medo, ela achava bonito, mas ao mesmo tempo ela tinha medo de rejeitar aquilo que ela já fazia, né? Porque eu chegava, também talvez na minha maneira de chegar não era das melhores, né? Eu chegava assim como, olha isso daqui, ó, é isso aqui que é verdade, tá? Querendo despertar eles, né? Que da mesma maneira que eu fui despertado e eu comecei a ver, eu queria agora que todo mundo visse aquilo ali. Exatamente. Então, eu acabei ficando um pouco, olhando para trás, acabei ficando um pouco chato nesse ponto, desequilibrado. Eu estava um pouco sabendo a verdade, mas não sabendo como ser estrategista nesse ponto, né? Eu tinha que esperar o momento certo, não ter pressa. Hoje eu faço dessa forma, né? Hoje eu não tenho mais essa afobação de trazer o conhecimento, de trazer a realidade, a não ser que a pessoa queira. Se ela quiser ouvir, eu estou pronto para falar, pronto para ensinar. Mas eu não fico mais forçando como eu fazia antes. Mas é um período de adaptação, né? Aquela questão do impacto. E aí foi que eu entendi. Então aí agora eu vou falar um pouquinho do que aconteceu. Então eu entendi, né, essa questão das duas testemunhas, das 7 igrejas. Então tudo isso fazia muito sentido. Eu olhava para aquilo ali e falei, tem que ser isso, não pode ser outra coisa, não tem como ser outra coisa. Não dá para tirar, espremer outra coisa e tirar outra coisa desses textos aqui, né? Então a gente vai ver que realmente as duas casas ali, ela abre o entendimento da gente. Hoje eu consigo olhar os profetas, eu consigo entender grande parte, não tudo, porque tem algumas coisas que tá difícil ainda, mas a gente consegue, com as duas casas, você entendendo isso, você consegue ter muita revelação, né? Uhum. E aí eu fui entender um pouquinho mais sobre o Evangelho, o que era o Evangelho, qual que era o plano de Deus. E quando eu soube desse plano de Deus, aí eu comecei a olhar para trás e ver, né, que eu me batizei em 99. Com os motivos, eu vi que, analisando, olhando para trás, eu vi que eu me batizei com a motivação errada, com medo de ir para o inferno. Na verdade, eu não tinha me batizar por esse motivo. E por causa disso, aí eu comecei a remoer dentro de mim, poxa, será que meu batismo foi válido? Será que se me batizasse de volta seria errado? Né? Com esse entendimento, agora eu entendi, de fato, e eu quero isso para minha vida. E aí eu acabei conversando com o irmão Pedro, eu falei para ele, expliquei, ele falou, cara, minha esposa também teve essa mesma dúvida que você está tendo, e ela fez de volta. Eu falei, então eu vou fazer também, eu acho que com esse entendimento correto agora vai ser... Tanto é porque eu acabei manchando a minha vida um pouco, né, com essa saída que eu tive para o mundo, assim, eu acabei me sentindo que eu não tinha assumido um compromisso real com Cristo, né? Eu conversei com o irmão Pedro e falei, então vamos... como foi você que me mostrou, né? Você faz parte disso, eu queria que você me batizasse. Eu falei isso pro Pedro. Aí foi ano retrasado. Eu fui lá na casa dele, aí eu acabei me batizando lá com ele, lá na piscina da casa dele lá, né? A gente fez um culto lá. Contei um pouco também dessa história, mais resumida. E eu acabei me batizando novamente, porém agora com a consciência completa. Realmente eu entendi o plano de Deus. E depois disso, o meu posicionamento que eu já tinha feito lá atrás,
nesse tempo que eu fiquei em casa, eu acabei ficando um pouco sem motivação, sabe? Mesmo após conhecer as duas casas, conhecer as festas, conhecer todo esse entendimento, eu ainda assim não estava feliz, eu tava faltando algo na minha vida. E só que eu não sabia o que fazer, porque o que eu ia fazer? Onde eu tentava levar essa palavra, eu não era bem recebido. Então, para mim, estava difícil. Como é que eu faço para poder levar essa mensagem? E nisso eu acabei me desmotivando, né? Eu acabei me desanimando. Até que o ponto que eu peguei e aí minha irmã, eu comecei a fazer umas reuniões aqui em casa, inspirada nas reuniões que o Pedro fazia lá. Acabei fazendo umas reuniões, aí vinha minha irmã, vinha minha mãe, vinha algumas outras pessoas, a gente fazia reunião, fazia uns louvores, aí eu trazia a palavra, eu trazia sobre as duas casas, sobre as duas testemunhas, sobre esse assunto mais escatológico que era o que eu tinha aprendido, né? E estava levando, só que no final das reuniões sempre acontecia uma discussão, sempre sobre o assunto dízimo. Eu e minha irmã acabava sempre brigando por esse assunto, né? Ela defendia e eu dizia, mostrava o espiritual, mostrava ali, ela achava lindo aquilo ali, mas ainda assim ela, né, a gente acabava sempre brigando. E até um tempo em que ela começou a aceitar mais. Aí ela começou a aceitar mais, a gente brigou, se afastou durante um tempo. E acabou que um dia ela voltou a falar comigo, aí a gente conversou, ela começou a me contar umas experiências que ela estava tendo na loja dela, que nesse posicionamento que ela teve também lá atrás, ela começou, Deus foi uma outra direção que ela tomou, né? Uhum. Mas aquilo ali ajudou ela a crescer mais em Senhor, conhecer mais experiências com Deus, assim, né? E aí ela começou a orar por pessoas lá na loja dela. E ela começou a me contar que estava tendo cura, pessoas eram curadas. E aí eu comecei a falar, legal isso aí tá nos apóstolos aí, ó, pôr as mãos e curar as pessoas. Ele falou, você só precisava melhorar uma parte que a pessoa vai até sua loja, você ora por ela, ela é curada, só que você não dá direção, a pessoa tem uma experiência com Deus e acaba indo para outro lugar. Sim. Ele falou, falta só isso daí, se você conseguir fazer isso daí, aí a obra vai estar completa. Aí foi nessa que ela, então vem você então. Então eu oro pelas pessoas, convido para sábado e a gente faz uma reunião lá na loja lá. E a gente começou assim, isso foi em fevereiro do ano passado. Olha só. Aí a gente começou, então ela orava pelas pessoas, convidava, alguns vinham, outros não vinham, mas acabou que vindo, veio bastante gente. Aí eu levava a mensagem, só que eu tava no cunho escatológico ainda, né? Eu estava levando, pessoas nunca ouviram falar da Bíblia, eu já estava levando sobre duas testemunhas, sobre 144 mil, duas casas, então estava um assunto meio pesado para as pessoas. Pesado para quem não conhece. E eu acabei tendo essa percepção, assim, eu acho que Deus estava me direcionando também, olha, precisa mudar, traz um assunto diferente. Aí eu comecei a buscar, e aí eu comecei a falar. Aí, o que me ajudou a entender foi o texto de Hebreus 6, que ali ele dá certinho, né, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Uhum. Então, ali nos 6 pilares que ele dá ali, ele dá arrependimento de obras mortas. Aí ele fala assim da fé em Deus, das doutrinas dos batismos, aí da imposição de mãos. Aí eu comecei a estudar com esse foco em arrependimento, estudar com o foco da fé, estudar com o foco na imposição de mãos. E aí eu comecei a ver os textos que falavam disso e eu acabei montando estudos a respeito disso. Aí o da imposição de mãos eu peguei no canal do pastor Igor. Aí ele tinha lá sobre imposição de mãos, eu procurei nos canais e não achei esse material. Daí foi que eu peguei na Bíblia mesmo, todos os assuntos relacionados ali, eu acabei montando um mapinha e aí foi isso aí que eu acabei passando aí para os irmãos depois, né? Então eu falava sobre arrependimento, mudança de vida e tudo aquilo que eu ensinava também, nossa, para mim assim acrescentava muito a própria palavra que eu ensinava, aquilo ali mexia muito comigo, sabe? Eu comecei a entender e de tudo isso daí eu até montei uma mensagem que são os homens celestiais, que foi com esse entendimento de que o morrer, quando Cristo fala, vocês precisam vir, quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me, né? Ele fala assim para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Aí tudo aquilo começa a fazer sentido. Aí você entendendo essa questão do dízimo, das primícias, então você já sabe que nós somos primícias. Mas o que Cristo está propondo para nós é: mate o seu homem terreno, e então nasça de novo como um homem celestial e passe a viver, ainda em carne, como se você já estivesse em glória. Né? Então, esse é o conceito do homem celestial. Então, você ainda está na carne, mas você luta contra a carne. E a gente vai ver que o homem celestial, ele não é o mesmo do homem terreno. Aí, quando você olha para a Bíblia e você vê lá os apóstolos impondo as mãos e curando, eles fazendo todos aqueles milagres, agora você vê que isso é possível porque eu sou um homem celestial também. Então, o próprio Deus habita em mim. Então, quando eu imponho as mãos sobre o enfermo, é Deus que vai fazer. Né? E isso destravou algo na minha mente, sabe? Sim, sim. De compreensão. Até a questão de impor as mãos sobre os doentes. Hoje a gente tem, todo lugar que a gente vai fazer as reuniões, a gente põe as mãos, a gente ora. Então, tem testemunhos de cura. A gente fez um encontro que foi em dezembro, lembro até a data, 11 de dezembro do ano passado. A gente fez um encontro e nesse dia eu falei nessa questão do poder de Deus, que o reino de Deus não consiste apenas em palavra de sabedoria. É apenas, por exemplo, a gente vê muita sabedoria na palavra, na questão das duas casas, nas festas. É muita sabedoria que você vê ali e você vê realmente isso aqui é a palavra de Deus. Mas o Paulo diz: o reino não consiste apenas de palavra de sabedoria, mas em poder de Deus. Então são duas coisas juntas. É palavra e poder de Deus. E eu ministrei essa palavra nesse dia e tinha uma irmã lá com a perna quebrada. Ela estava com a perna quebrada, ela foi de muleta, ela tinha acabado de tirar o gesso, mas ela não conseguia pôr o pé no chão e ela ia ter que fazer cirurgia para recuperar o joelho dela. E nesse dia, após essa mensagem, muitas pessoas ali foram curadas, tanto no interior, né? Deus mudou a vida das pessoas. Teve irmãos que vieram falar comigo: olha, desde aquele dia a minha esposa é outra pessoa. Então Deus, ele trabalhou assim em várias pessoas, e essa irmã, ela saiu andando naquele dia. Então a gente viu que realmente a palavra, ela consiste em sabedoria, mas também em poder de Deus. O poder de Deus, ele confirma. Né? Sim, então, sim. Aquilo ali foi uma virada de chave para mim, que realmente todo esse posicionamento que eu olho para trás hoje naquele posicionamento, tudo começou daquele posicionamento, por mais que eu não tinha, nem sabia para onde eu estava indo. Eu me posicionei em fazer o correto, em fazer o que é certo. Claro, teve esses meus momentos de derrapar, de desanimar, mas eu mantive com essa visão, né? E depois que eu conheci todas essas coisas, então aí que eu vi, cara, eu não presto mais para nada nesse mundo. Eu preciso fazer o certo. Só que como é difícil a gente fazer o certo, né? A gente gastar tempo com oração, ter uma vida digna, né? Uma vida de homem celestial realmente. Existe um preço, mas é possível. É só a gente não desanimar, continuar Por exemplo, muitas vezes eu ia fazer reunião com a motivação zero. Falei: nossa, eu não quero ir. Mas eu ia mesmo assim, sempre, sabe? Eu não vou pensar muito, eu não só vou ir, vou falar da palavra, eu chego lá. Cara, depois que eu saía do lugar que eu estava levando a mensagem, uma empolgação, uma alegria me enchia. E sempre me enche, cara, sempre acontece isso. Eu posso estar o desânimo que for, cara, eu fico louco para fazer de novo. Eu quero fazer de novo. É muito bom tá levando a palavra de Deus. Quando você vê Deus agindo na vida das pessoas. Verdade. Quando eu aprendi a gente precisa aprender a não trabalhar só quando a gente tem vontade. Exatamente. Quando a gente não tem vontade, a gente vai e faz também. Exatamente. Deus vai suprir, vai te dar a alegria que você precisa, a motivação. Porque a gente trabalha muito com motivação, né? A gente tem que estar motivado para fazer. Vai na dificuldade, vai na fome, vai na sede, mas vai. Né? Sim, você aprende, você está trabalhando para outras pessoas, não é para ti, é para o reino avançar, e você aprende com as pessoas, você vê, nossa, olha a história de vida dessa pessoa, olha Deus agindo. Eu estou tendo a oportunidade aqui de entrevistar muitos irmãos, diferentes religiões, diferentes histórias, e cada história toca assim dentro de mim, porque eu vejo como Deus trabalha, como você falou, né? Não só na palavra, mas também Deus trabalha diretamente na vida da pessoa, transformando, guiando, protegendo, curando.
estendendo assim toda aquela proteção para a pessoa em momentos difíceis, coisas que as pessoas vinham aqui me falar, que nem você falou aqui, olha, foi um milagre, eu não consigo explicar, eu estava de um jeito, Deus me moveu, me transformou a minha vida de outro jeito. Como que a gente pode experimentar isso, irmão Grace? Se não for desta maneira, e aqui é um ponto que eu quero tocar em cima, se não for nessa maneira com a congregação, tá? Aí você interpreta o que é congregação, a Bíblia diz 2 ou 3, mas enfim, se não for você tomando a iniciativa, que nem você falou, mesmo sem ter aquela vontade, mas sabendo não é por mim, é para o reino, se não for assim, muitas vezes, muitos de nós esfriamos, porque nós ainda, como você mesmo disse, nós ainda estamos na carne, nós já somos nova criatura, a gente já se determinou em cumprir a mensagem do Senhor, mas a gente ainda está na carne, a gente ainda sofre os ataques de Satanás, as coisas do mundo ainda podem nos distrair. Então a importância do corpo de Cristo, a importância da igreja, e eu não estou falando aqui de 4 paredes, por mais que eu também ache importante para você que frequenta uma igreja, porque olha só a história que o irmão contou aqui. O irmão poderia não estar sentindo muita coisa naquele momento, de que ele ia na igreja na infância, mas ele jamais esqueceu daquele calor, daquele amor, daquele carinho, do respeito das pessoas, sabe? E Deus vê este momento, e ele usa exatamente este momento para tocar lá na frente, para fazer com que você pense e medite como que você está andando a sua vida, como que você está reagindo com vários aspectos, né, da vida cotidiana. E de uma hora para outra Deus pode virar a chave para fazer você entender o que é o evangelho, o que é ser uma nova criatura. Então é importante que a gente medite nisso, né? E ser uma nova criatura é o próprio Deus habitar em você, né? Então, exatamente. Se a gente for olhar com a ótica terrena, realmente você impor as mãos sobre alguém e acontecer algo é impossível. Mas se você realmente tem Deus habitando em você, quando você impõe as mãos tem poder, quando você fala algo tem poder, né? Deus vai agir através da nossa palavra, né? do nosso agir. Uhum. Então a gente vai ver que lá tem um texto que eu gosto bastante, que está em Atos 19, que diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres e maravilhas extraordinários, ao ponto de até os seus lenços curarem os enfermos. Olha só o que acontecia. Olha só o foco. E Deus, pelas mãos de Paulo. Paulo já cumpriu, né, a sua missão aqui na Terra e está aguardando agora a recompensa. Mas quem está na Terra hoje? Deus está lá em cima. E qual mão ele vai usar agora para fazer as mesmas coisas? Ele vai usar a minha mão, vai usar a sua mão, basta você querer, basta você realmente se posicionar. Exige um posicionamento para você sair de uma vida, muitas vezes até de cristã, mas não é uma vida como você vê os apóstolos vivendo. Então, quando eu olho hoje para a Bíblia, eu consigo ver um pouquinho, nem que seja em poucos momentos, eu consigo ver, olha, nisso aqui eu estou conseguindo viver. Hoje eu presenciei um milagre através da imposição de mãos. Hoje eu vi a pessoa sendo batizada, né? Aconteceu isso. Então eu vejo que naqueles momentos isso se aproxima, né? Não vou dizer que estou no ápice da carreira, porque ainda eu sei que eu tenho que buscar mais, eu tenho que continuar no posicionamento. Posicionar não é apenas uma vez, é todo dia, é negar a si mesmo, é gastar tempo de oração, é buscar ler a palavra. E hoje, com esse tempo de internet, é muito difícil, porque a internet deixou muitas pessoas viciadas, e eu vou dizer isso para vocês, eu vejo que eu estou com problema nisso também. Eu gasto muito tempo com a internet, e eu preciso diminuir isso daí, eu preciso gastar mais tempo com oração, gastar mais tempo com a palavra, e para que coisas maiores venham a acontecer. Tudo aquilo que já aconteceu, né, os milagres, as pessoas sendo alcançadas, foi muito bom. Isso, eu olho para trás, eu vejo, nossa, realmente Deus está agindo, Deus está mostrando que eu estou no caminho certo com o poder dele. Ele tá movendo as coisas, né? E só que eu não posso só olhar para trás agora, eu preciso olhar para frente e buscar coisas maiores, e buscar
multidões a levar essa palavra, então é poder e palavra. Então eu menosprezo tudo que eu aprendi, né? Toda a questão das duas testemunhas, mas existe um momento certo para que essas coisas venham ser introduzidas na nossa vida. Porque eu estudei muito escatologia, mas a vida prática eu não tinha entendido ainda. E eu comecei a entender no dia a dia, ensinando, mostrando ali aquilo que eu ensinava, aquilo também vinha para mim de um jeito assim, falei, nossa, eu entendi, Senhor. Realmente, quão profundo é a tua palavra. E aquilo ali vai mexendo com a gente. Aí a gente fez todo esse trabalho ano passado. A minha irmã, a gente estava indo na loja dela, fazendo essas reuniões finais de semana. Aí nisso veio o irmão Alexandre, veio a sua esposa Neila, veio mais irmãos, conheci outros irmãos aqui também, começaram a frequentar com a gente. Então até hoje, né? Só que a questão da loja, a gente não passou um tempo, a gente ia lá, enchia uma mesa cheia de café, esperando que as pessoas viessem, né, por causa do café, e também ouvissem uma palavra. De repente as pessoas acabaram não vindo mais, a gente mudou um pouquinho a sistemática. Falar, em vez de a gente esperar as pessoas virem até nós, vamos até as pessoas. Então agora dessa forma a gente tem trabalho assim. É um pouquinho mais trabalhoso, né? Você gasta tempo, vai até a casa da pessoa, leva uma palavra, ora, mas tá dando fruto, sabe? Tem muitas pessoas sendo alcançadas dessa maneira. Com certeza tem maneiras mais produtivas, mas esse é o trabalho que a gente tem feito assim na obra, né? Levando a palavra, levando esse conhecimento. Então, sábado agora a gente vai também na casa de uma irmã nova, a gente não conhece ela ainda, é numa chácara. Então a gente vai lá, vai levar uma mensagem, vamos orar por ela. E esse é o trabalho que a gente está fazendo, né? Então a gente não pode, como o irmão falou, né? A questão do congregar é importante, porque é na congregação, é no agir que a gente é motivado. Que enquanto eu estava em casa parado, eu tinha alegria assim de receber aquele alimento, de ter aquela palavra, mas eu não tinha aplicabilidade para ela, eu não conseguia aplicar ela no meu dia a dia sem ter pessoas me ouvindo. Então quando tem pessoas me ouvindo, agora eu consigo aplicar a palavra. Claro, eu preciso primeiro viver aquilo ali e aí aplicar. Mas eu pego a palavra e só serve para mim aquilo ali, eu preciso compartilhar, né? Deus fez a nós. Então, eu não digo assim que você deve ir, por exemplo, se você para dar um conselho assim, né? Por exemplo, eu hoje não consigo frequentar uma denominação e aceitar tudo que é dito lá. Eu não consigo. Mas eu sei que eu não posso ficar parado. Então, sim, a gente precisa trabalhar. Se você tem essa dificuldade também, então fala com Deus, Senhor, eu quero trabalhar, né? Age na minha vida. E o que você faz? Você ora, mas também, irmãos, vou fazer um café aqui na minha casa, depois eu vou trazer uma palavra para vocês. Muitos vão recusar, outros não, ou de repente vai. Então a gente precisa ir tentando, né? E não ficar parado. Sei lá, vai na praça. Não digo ficar gritando, né? Porque também não faz muito meu perfil ficar na praça e ficar gritando. Mas quem consegue fazer, amém, né? É uma forma. Mas vai sei lá, num algum lugar, ora pelos doentes, vai orando e Deus vai agindo e você, aos poucos você vai conseguir se posicionar para fazer alguma coisa, né? Isso, você vai ter contato das pessoas e você vai acabar que pessoas vão te convidar para mais vezes, né? A gente sempre recebe convite para levar a mensagem. E daí, depois desse trabalho, aí o Pedro, né, acabou sendo levantado pastor, ele e o Igor, e aí eles me falaram, olha, cara, eu vejo esse chamado na sua vida, né, de pastoreio, que você já está fazendo esse trabalho aí, né, você já está com a mão na obra, e eu aceitei, né, então acabei aceitando esse chamado de pastor, né, eu fui na casa do pastor Pedro agora final de ano, e eles acabaram me pondo as mãos sobre mim como pastoreio, né? Com a visão totalmente ao contrário do que é praticado por fora aí, né? A gente vai ver que o pastor é aquele que serve, aquele que não é servido, mas nós somos, como diz o apóstolo Paulo, né? Parece que Deus escolheu nós, os apóstolos, em último lugar e vocês em primeiro. Então, quando a gente aceita algo assim, a gente se diminui mais abaixo, né? A gente vai servir. Então a gente não está para ser servido. Sim. E glória a Deus por isso que depois que eu aceitei esse chamado, né? E realmente houve uma mudança maior na minha vida.
Eu vejo uma responsabilidade e um zelo que eu preciso corresponder a esse chamado, né? E é isso aí, irmãos. Pessoal. Não, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu assisti a tua consagração lá, a pregação sobre o Gadita, né, que o pastor Lino fez. Foi muito profundo, bom, né? muito bonito. E para quem não sabe, o irmão tem um grupo de estudos que está em Curitiba, né? O irmão, como está falando aqui, sai para pronunciar esse evangelho. O irmão tem um canal, tá aqui, se chama Moed, eu botei no contador aqui embaixo, tá passando aqui. Vai lá, se inscreve no canal, tem muitas mensagens. O irmão também transmite algumas das suas ministrações quando tem, né? Quando se reúnem. Só o nome tá errado, é Mo, é W, Ed. Moed. Eu vou corrigir aqui, irmãos. Desculpa. Os irmãos. Vou corrigir aqui. Agora sim, né? É esse aí. Nome. Irmãos, peço desculpa que eu tinha escrito errado. O canal do irmão é o canal Moed. Vão lá, vocês que estão aqui assistindo. Se inscrevam lá. Tem muita mensagem já. O irmão ainda faz algumas reuniões também online, né, irmão? Você faz, né? Se eu não me engano, esses dias eu assisti uma. Isso, a gente está fazendo. A gente chama de discipulando para discipular, que é dando ferramentas para as pessoas elas conseguirem discipular outras pessoas, né? Então a gente está fazendo um estudo de Hebreus 6, onde fala sobre as obras mortas, sobre a fé em Deus, a doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então a gente aborda esses seis pilares, né, que o escritor de Hebreus ele diz que isso é leite, e também depois a gente fala sobre as duas casas, sobre as festas. Então um assunto assim é uma introdução para dar uma ferramenta para as pessoas, para elas conseguirem fazer um discipulado também. Você vê só, material, né? Você acabou de falar, isso é leite, mas ainda assim, até esse leite muitas vezes está adulterado ou sendo exercido de forma errada, né? A gente precisa resgatar a doutrina dos apóstolos. Né? Isso, verdade. Eu mesmo em posição de mãos, eu nunca tive ouvido falar. Toda a minha caminhada, eu aprendi recentemente, né, sobre imposição de mãos. A fé em Deus também. Cara, eu não sabia nada. Hoje, pela glória de Deus, né, pela glória de Deus, eu aprendi, Deus me revelou a palavra dele, né? Sou agradecido a todos os irmãos que participaram disso, né? Sim, com certeza. Mas agora o bastão está comigo também, a gente precisa caminhar também, né? Caminhar, avançar no evangelho. Irmão, eu fiquei muito contente de ouvir aqui a tua história, né? Eu tenho certeza que os irmãos irão aí se maravilhar também, vai influenciar você que está em casa assistindo. Se você tem uma história parecida, ou você vê a mão de Deus na sua vida, assim como o irmão Grayson teve, e hoje ele é um servo, um ministro do Senhor, um pastor que está conduzindo as ovelhas, você quer também se colocar nessa posição, você pode simplesmente cumprir o chamado que a palavra de Deus diz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, entra no secreto com Deus, expõe as tuas necessidades, porque ele vai te atender. Ele diz que tudo aquilo que a gente busca, né? Tudo aquilo que a gente busca com fé, de todo o nosso coração, Deus é suficiente para nos atender. Lógico que ele vai atender naquilo que fizer um sentido para a sua vida, né? Talvez você esteja em casa assistindo e diga, olha, eu tenho tanta dificuldade, tantos problemas que eu não consigo ver uma ação de Deus na minha vida. Mas às vezes é preciso de um posicionamento, você entender, você se colocar. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você, que nem o pastor Grayson falou aqui, a outra coisa é você, não, se essa daqui é verdade, o que os apóstolos faziam é isso, então eu preciso buscar esse nível aqui, né? E às vezes a gente olha para nós mesmos, nossa, eu sou tão pequeno, sou tão inútil para isso. Por isso que a palavra nos orienta a sermos novas criaturas, a buscarmos este entendimento de que nós precisamos ser usados por Deus. Assim como Pedro, assim como Paulo, eles se livraram do velho homem, viveram uma vida completamente diferente, e a gente pode ver nos escritos hoje todos os milagres que foram feitos por intermédio de Deus, mas através deles, né? Aquilo eles foram usados por Deus. Assim a gente também pode ser. A gente precisa buscar este espaço na sua vida. Então eu te agradeço aqui, irmão Grayson. Eu quero ver se tu quer deixar tuas palavras finais aí para os irmãos. Eu que agradeço o convite, né? Poder compartilhar um pouco mais
minha história aí. Amém. Né? Falar para os irmãos, né, que se inscrever lá no canal lá, que eu sempre vou estar postando algum material, alguma coisa. Eu não sou tão frequente assim no canal como os irmãos são, mas eu sempre posto alguma coisa lá. Amém. Preciso melhorar, né? Preciso melhorar essa parte aí. O que eu queria falar para os irmãos é para buscar realmente, né? Realmente a minha vida mudou após um posicionamento. Então, Exato. se funciona para mim, é o que eu preciso, né, dizer para você. Se posicione, né, realmente como um cristão de fato. Né? Eu preciso ter coisas para melhorar ainda. Né? Eu preciso gastar mais tempo com Deus, gastar mais tempo em oração. As coisas do dia a dia ela acaba tomando assim uma proporção. Eu trabalho com desenvolvimento de sistema, então isso ocupa muita mente. Eu fico com a mente cheia e quando eu vejo já passou o dia e eu preciso me organizar. Eu até montei no meu aplicativo ali para eu poder controlar mais os meus afazeres, para eu poder ter mais tempo para fazer devocional, para orar mais, estudar mais a palavra, para me preparar, para que Deus venha me usar. Né? Como a gente vê, tem um texto ali em Coríntios que nós devemos ser um utensílio preparado para o seu possuidor, né? Que a gente possa realmente estar preparado e a nossa oração tem que unir com a vontade de Deus, né? Se a nossa oração se une com o propósito de Deus, tudo vai convergir para isso, né? Então a gente precisa buscar do Senhor, fazer esse posicionamento, viver de forma verdadeira, começar a ler a palavra e também começar a fazer discípulo, né? Isso faz parte, isso é para toda igreja, né? Esse id. Se você vê alguém doente, eu sei que muitas vezes até você sair da inércia é difícil. Você, posso orar por você, né? Mas essa barreira precisa ser quebrada e você precisa começar a orar pelas pessoas, impor as mãos. Mas eu não tenho dom. Se você não começar, como é que Deus Tem vai que te dar um exercer, dom? né? Exatamente. Então você Exercitar. vai começar a impor as mãos e aí Deus pode te dar o dom da fé, pode te dar o dom da fé, não, pode te dar o dom de cura, pode te dar o dom de vários dons que você pode, mas primeiro você tem que mostrar o interesse que você quer. Como é que você vai querer um dom de cura, mas você não está disposto a impor as mãos sobre alguém? Então, eu não tenho essa limitação, né, não tenho dom disso, não tenho aquilo. Vou lá, eu faço, ponho as mãos, oro, e que o Senhor é quem faz a obra, né? E tá fazendo a obra, né? Com certeza tende a aumentar, é só a gente continuar na caminhada, é só continuar na busca, que o Senhor, ele quer fazer. Ninguém mais interessado que ele em alcançar as pessoas, né? Então, a gente só precisa estar preparado, realmente um utensílio santificado, limpo, para que então a gente possa servir a Deus e Deus direcionar a gente, né? Minha mãe tem umas experiências bem legal assim, que Deus fala para ela vai em tal lugar, ela vai, volta para sua casa, é outra casa. Ela tem umas histórias assim que fala, nossa, é assim que eu quero estar também. Então, eu tenho buscado para que Deus venha estar agindo também assim, dessa forma na minha vida, né? De me falar comigo mesmo, vai em tal lugar agora e faz isso. E para a gente realmente fazer o chamado de Deus, e isso olha, não existe coisa mais satisfatória do que você trabalhar para Deus. É difícil, mas ao mesmo tempo é satisfatório. É uma alegria que você tem, sim, que você não encontra em lugar nenhum. Você vai encontrar numa série, você não vai encontrar num filme, não vai encontrar num estilo de vida, não vai encontrar na riqueza. É somente com Deus que você vai encontrar essa alegria plena de realmente estar vivendo o seu propósito. Então, eu quero recomendar para os irmãos, né? Se posicione, busque essa intimidade com Deus, para que Deus também venha manifestar a sua glória através da vida dos irmãos e muitos venham ser alcançados, né? Através da vida de cada um de nós. Verdade. Amém, irmão. Glória Amém. a Deus. Glórias a Deus. Como você já sabe, a gente está sempre aberto aqui para você, né? Lá no podcast. Vamos gravar de novo, vamos marcar. Amém. Amém? Para que a gente possa continuar espalhando essa mensagem. Que Deus abençoe, irmão. Muito obrigado pela participação. Que Deus abençoe cada um aí na sua casa. Que essa história possa te inspirar também. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, irmão.